O diabo é o seu inimigo. Olá, pessoal. Eu vou continuar aqui falando sobre esse tema, mostrando mais uma vez para vocês que o diabo sim é o seu inimigo e é meu inimigo também. Ele age contra nós todos os dias. Ele vive tentando nos prejudicar. Ele vive conspirando contra nós. Ele vive nos tentando. Ele é aquele que está sempre se opondo a cada um de nós. Porque ele é o nosso inimigo, nosso adversário, o inimigo de nossas almas. Ele só quer nos prejudicar. Ele quer nos atrapalhar, nos fazer cair, nos fazer perecer em ruína e perdição. Ele quer nos arrastar com ele. Ele faz de tudo para que as pessoas possam morrer incrédulas, sem Cristo Jesus, sem a salvação. E ele tem conseguido fazer isso com muitas pessoas. Mas, hoje, eu vou mostrar para vocês, aqui nas Escrituras, dois textos que vão te ensinar o que você deve fazer para você conseguir anular a ação do diabo em sua vida. Sim, se você fizer isso, você vai conseguir fazer. E eu espero que você, quando eu ler esses textos aqui, você aprenda isso e aplique isso em sua vida para você ter esse êxito, essa vitória contra o diabo, que é seu adversário. E isso vai ser muito importante para a sua vida, até o fim de sua vida. E eu espero que você entenda isso, porque esses dois textos vão falar de forma muito bem clara e simples o que nós devemos fazer para conseguirmos, digamos assim, resistir ao diabo. E isso é algo muito sério e importante, que se você aplicar em sua vida, você vai conseguir fazer isso. Como muitos estão fazendo hoje, estão conseguindo também. Você também pode, porque essa regra se aplica a todas as pessoas que estão vivas hoje. Se todas as pessoas que estão vivas hoje na face da terra, que são alvos da ação do diabo, se essas pessoas fizerem isso, elas vão conseguir vencer. E é isso que importa. Você tem que conseguir vencer o diabo. Não por seus próprios méritos, mas aplicando aquilo que está escrito em sua vida. E assim acontecerá, com certeza. Então, nós devemos fazer isso. Você tem que fazer isso, ele tem que fazer isso. Cada um individualmente tem que fazer isso por si mesmo, para que assim nós possamos vencer o diabo dia após dia. Isso é o que nós devemos fazer. O que cabe a nós fazermos é isso. E as Escrituras, nesses dois textos, eles vão falar muito claro para que possamos fazer isso. E temos esses bons resultados acontecendo em nossas vidas. E isso é muito importante. Se você quiser ficar livre da ação do diabo contra a sua vida, porque você é o inimigo dele, ele é seu adversário. Se você quiser ficar livre dessa ação maligna sobre a sua vida, é hora de você aplicar isso em sua vida, que eu vou ler daqui a pouco. Deixo para você aprender e aplicar em sua vida. Quando você fizer essa aplicação pessoal desses textos em sua vida, você vai ver os resultados práticos, resultados permanentes em sua vida. Então, nós devemos entender isso. Mas, como eu disse, eu vou ler dois textos aqui. Mas o primeiro texto que eu vou ler aqui é um texto, mais uma vez, mostrando que o diabo é o seu adversário, é seu inimigo. Ele é seu opositor e meu também. Então eu vou ler esse texto aqui, que está aqui no livro do profeta Zacarias. E está escrito assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor,
e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Então, esse texto aqui mostra que Satanás, o diabo, a antiga serpente, o sedutor de todo mundo, ele, além de ser o nosso inimigo, nosso adversário, é nosso opositor. Ele se opõe a você, se opõe a mim, todos os dias. Por que ele vem com essa oposição contra nós? Porque ele quer nos destruir, ele quer nos atacar, ele se opõe a nós, porque nós somos a excelência da criação de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com corpo, alma e espírito. Por isso, ele, o diabo, Satanás, se opôs a Josué. E da mesma forma que ele se opôs a Josué naquela época, ele se opõe a você e a mim hoje. Ele está sempre se opondo a cada um de nós, porque ele quer nos prejudicar com essa oposição. Ele não quer ver a nossa vitória. Ele não quer ver cada um de nós bem. Ele quer nos ver mal. E para nos ver mal, para que aconteça o nosso mal, ele se opõe contra nós. Todos os dias. É assim que tem que ser. Então, é isso que ele faz. Ele se opõe, ele nos ataca. Ele quer nos destruir, ele nos ameaça. Ele lança os seus dardos inflamados contra nós. Ele faz de tudo para nos prejudicar gravemente, seriamente. O objetivo dele é nos destruir, destruir a você e a mim. Isso ele faz todos os dias, ele tenta fazer isso. E em muitos casos, por esse mundo, ele consegue destruir muitas vidas através de várias coisas, físicas, emocionais, psicológicas. Quando uma pessoa comete suicídio, é a ação do diabo para destruir aquela vida, porque aquela vida era, sim, o adversário de Satanás. Então, aquela vida era inimigo de Satanás. Ele fez de tudo para destruir. Mas ele também usa as drogas. Ele usa a criminalidade, a prostituição, a corrupção, as vidas pervertidas. Ele usa várias coisas para destruir a humanidade, ou seja, as pessoas a quem ele se opõe. Ele é opositor. Nós devemos nos conscientizar disso, que ele é nosso opositor. Ele não é o nosso amigo, ele é o nosso inimigo. E para sempre será o nosso inimigo. É isso que nós devemos entender. Então, agora eu vou ler aqui 2 textos muito importantes que vai ensinar para você e para mim o que devemos fazer para conseguirmos vencer, digamos assim, o diabo. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está aqui na Epístola de Tiago. Esse texto é muito importante para que nós possamos entender isso. Então, eu vou ler aqui o texto que está aqui na Epístola de Tiago. E o texto está escrito assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, nós devemos aplicar isso em nossas vidas. Você tem que aplicar isso na sua vida e eu tenho que aplicar na minha. Isso significa que nós temos que nos sujeitar a Deus de fato e de verdade, com seriedade, com humildade, com sinceridade. Nós temos que nos sujeitar a Deus. E ao mesmo tempo em que estivermos nos sujeitando a Deus, temos que resistir ao diabo. É assim que funciona isso. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele fugirá de você, ele fugirá de mim. Sim, é verdade.
Se aplicarmos isso em nossas vidas, vamos ver isso acontecendo na prática. Vamos ver o diabo fugindo de nós, indo para bem longe, se afastando cada vez mais. Assim, estaremos livres da ação opositora dele, da ação maligna, dessa ação que ele tenta nos destruir, tenta nos tentar, tenta fazer de tudo para nos arrastar para a ruína e perdição. Porque esse é o objetivo dele. Mas, se nós nos conscientizarmos hoje, de fato e de verdade, que devemos nos sujeitar a Deus e, ao mesmo tempo, resistir ao diabo, o resultado disso, na prática, é que o diabo fugirá de você e de mim. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos nos armar com essa sujeição, com essa resistência ao diabo. Nós temos que nos armar mesmo, com muita força, para que assim o resultado disso possa produzir que o diabo possa fugir de nós. É isso que nós devemos entender. Então, o segundo texto que eu vou ler aqui agora, que vai falar bem mais claro ainda, está aqui na Epístola de Paulo aos Efésios. Esse texto que eu vou ler aqui agora em Efésios vai complementar o que nós lemos na Epístola de Tiago. Deixa eu achar o texto aqui. Aqui, achei. Então, esse texto aqui agora da Epístola de Paulo aos Efésios vai falar também, vai complementar o que já foi dito, o que eu já li aqui através da Epístola de Tiago. Então, o texto aqui da Epístola de Paulo aos Efésios diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quantas ciladas do diabo, que é o nosso inimigo, que é o nosso adversário, ele coloca para nós cairmos nessas ciladas, nessas armadilhas. Ele usa várias iscas para poder nos atrair para essas armadilhas. E nós, aguçados pela nossa cobiça, muitas vezes caímos nisso aí. Caímos nessas armadilhas. E quando caímos nessas armadilhas, o diabo aplaude, bate palma, comemora, porque ele conseguiu nos destruir através dessas ciladas, dessas armadilhas que ele arma contra nós. Mas o que nós devemos fazer é o que está escrito aqui. Temos que ser fortalecidos na força do Senhor. Temos que ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós devemos fazer isso. Nós devemos aplicar isso às nossas vidas. Nós temos que nos fortalecer no Senhor mesmo, para ficarmos fortificados no Senhor e na força do seu poder. Quando estivermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, conseguiremos vencer o diabo. Porque ele não pode resistir à força do Senhor e nem à força do seu poder, da qual estaremos nos revestindo. Ele não pode resistir. É impossível ele resistir. Ele não consegue resistir à ação de Deus e do poder de Deus, do qual estaremos nos revestindo. Por isso temos que nos revestir completamente do Senhor e da força do seu poder. É isso que nós devemos fazer, para conseguirmos vencer o diabo. E ele ainda diz mais: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Sem nos revestirmos da armadura de Deus, não conseguiremos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ficaremos fracos, ficaremos indefesos, ficaremos vulneráveis aos ataques do diabo, às ciladas do diabo. E assim cairemos e iremos ser derrotados, iremos ser vencidos pela ação do diabo. Por isso é necessário entendermos hoje, uma vez por todas, que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que assim o nosso corpo, alma e espírito estejam totalmente protegidos
de todos os ataques inflamados do maligno que ele faz contra nós, tentando nos destruir, porque nós somos inimigos dele, nós somos adversários dele. Ele nos vê assim, como inimigos, como adversários. E nós devemos nos conscientizar disso. E para nos conscientizarmos disso, devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que assim possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Temos que ficar firmes, inabaláveis. Isso tem que ser algo constante. Não pode ser feito hoje e amanhã deixar de fazer. Não, tem que ser algo constante. Você tem que fazer isso todos os dias. Você tem que se manter com essa armadura todos os dias, firme, inabalável, como uma rocha que não se abala em tempo algum. Esse é o objetivo de nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para ficarmos firmes. Só assim iremos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Elas não terão nenhum efeito sobre nossas vidas. A ação de nos revestirmos de toda a armadura de Deus irá anular todas as ciladas do diabo contra nós, todas mesmo, de forma que iremos poder vencer as tentações, as ciladas, as coisas malignas que ele arma para tentar nos fazer destruir. É isso que nós devemos entender. E é muito claro isso. Então, nós devemos aplicar tanto o texto que eu li na Epístola de Tiago, como esse que eu li aqui na Epístola de Paulo aos Efésios em nossas vidas. Aplicar mesmo. Aplicar com verdade, com seriedade, para que assim possamos estar fortes, inabaláveis, seguros, confiantes, firmes, de certa forma até indestrutíveis contra a ação do diabo, porque ele age contra nós, ele é nosso opositor, ele é nosso inimigo, ele é nosso adversário. Então nós devemos fazer essas coisas em nossas vidas, aplicar essas coisas em nossas vidas para podermos derrotar o diabo e não sermos vencidos por ele, mas nós devemos vencer ele, nós devemos fazer ele fugir de nós, nós devemos fazer com que as ciladas dele se tornem inúteis contra nós. E só iremos conseguir fazer isso se nos sujeitarmos a Deus, resistirmos ao diabo, se nos fortalecermos do Senhor e na força do seu poder, e se nos revestirmos de toda a armadura de Deus todos os dias. Isso tem que ser algo constante, permanente, para sempre em nossas vidas. Então, com essa mensagem de hoje, eu espero que tenha esclarecido a você. Espero que eu tenha conscientizado você disso hoje. Isso é muito importante tanto para você como para mim. Então vamos fazer isso juntos, de forma unânime. Toda a humanidade tem que fazer isso. Todas as pessoas que estão vivas hoje, em todos os países do mundo, têm que fazer isso sim. Para que assim possamos vencer. Esse tem que ser o nosso objetivo. Vencer. Vencer quem? O diabo, que é o nosso opositor, nosso inimigo, nosso adversário. Nós devemos fazer isso. Vamos fazer isso, meus irmãos. Vamos fazer isso todos juntos. Vamos fazer isso sim, em nome do Senhor Jesus. Amém.